processo obsessivo tem aprisionado muitos espíritos encarnados quanto desencarnados na teia do pensamento. E na busca pela libertação da alma, a obsessão é sem dúvida uma grande ferramenta terapêutica. Esse processo de cura tem seu princípio na conscientização do espírito agressor e do enfermo na renovação das ideias. O médium também exerce papel fundamental no tratamento. Para tanto, é necessário o empenho do trabalhador na seara do mestre, no seu próprio aprimoramento e no compromisso assumido em benefício do próximo. A desobsessão é, antes de mais nada, doação de amor e transmissão de energia capaz de auxiliar trabalhadores e atendidos. Terapia que deve ser aplicada em um ambiente preparado adequadamente. E como aconselha o Espírito Emmanuel, todo trabalho de caridade exige muita disciplina. O programa Vida Além da Vida de hoje fala a respeito da desobsessão. Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, contamos com os nossos companheiros Nemer Mazotti, Gisela e Sandra. Vão abordar um assunto de muito interesse. Nós hoje temos estudado a atuação dos espíritos entre os encarnados, se ela é realmente uma verdade e se é, porque há tanto desequilíbrio no planeta e qual é a maneira mais eficaz para um tratamento. Olha, os consultórios médicos observaram os psicólogos, os psiquiatras, que é de muita valia o intercâmbio falando com o enfermo. Olha, se falar com o enfermo dá um resultado tão grande para que lhe volte o equilíbrio necessário, por que não um diálogo a três? Nós diríamos a três, porque numa sessão de desobsessão no centro espírita, normalmente fala o esclarecedor, o espírito e o encarnado. Uma terapia maravilhosa que tem dado muito resultado. Então vamos ouvir os nossos companheiros e eles esclarecerão melhor sobre essa divina terapia. Queridos amigos, estamos novamente com vocês para mais um bate-papo com os nossos companheiros do Centro Espírita União, a Sandra e o seu Nemer Mazotti. Hoje vamos tratar do tema desobsessão, se é terapia do espírito ou se é terapia do médium. E a primeira questão vou encaminhar para o seu Nemer. Quando nós falamos de desobsessão, até para esclarecimento dos nossos espectadores, o que significa obsessão nesse contexto e como que é feito o trabalho de desobsessão? Muito importante esse desdobramento. Sim, é bom separar para compreensão. Primeiro, que obsessão é conceituado pelo Espiritismo como sendo aquela atuação continuada, exercida por um espírito sobre outro, que geralmente encarnado. Então ela é continuada. Se ela é continuada, tem uma origem também anterior, porque ela não é fortuita, ocasional. E ela sendo de origem anterior, ela às vezes tem séculos, não é só poucos dias. Então, se você fosse fazer uma sessão de desobsessão, seria a sessão de esclarecimento do obsessor, do médium, ou de separação, e aí ficaria sessões e sessões exclusivamente para aquele trabalho. E os benfeitores e nós, à medida que fomos trabalhando, percebemos, e eles perceberam primeiro do que nós, porque afinal de contas nós nos deixamos, tanto quanto possível, ser conduzido pelos mentores que nos colocam uma situação boa. Então começou a se transformar, em vez de sessão de desobsessão, sessão de intercâmbio mediúnico, onde você não só trata do obsessor daquele paciente,
ou como você trata de outros ao mesmo tempo e simultaneamente. Porque você não pode conseguir uma renovação de um obsessor que está há milênios grudado em 5 minutos você fazer algum trabalho, e nem fazer num mês. Além disso, transferiria para o encarnado médio esclarecedor aquele mérito de ter feito uma desobsessão, e é um risco muito grande. Então, aquilo que usualmente a gente chama de sessão de desobsessão, elas são sessão de intercâmbio no qual esse trabalho é feito. Posso falar mais alguma coisa sobre a própria mecânica? Sim. Então, na mecânica da obsessão, o médium, da sessão de intercâmbio, o médium, especialmente no nosso caso, permanece à disposição dos dirigentes espirituais da sessão, que estão em grande número, em muita atividade, trazem a pessoa, o espírito obsessor, vamos chamar assim, busca se esclarecer, ele tem um choque com a matéria e torna mais perceptível a atuação, e o esclarecedor procura passar alguma coisa e faz isso através dos tempos, várias vezes, muitas vezes, e passa para o seguinte, fazendo esse trabalho de comunicação, de intercâmbio. Valoriza o trabalho do ser humano, dá lucidez, dá convicção aos encarnados do trabalho que está fazendo, e ao mesmo tempo ajuda no esclarecimento, afastamento e orientação. Porque nós não temos o caso da eliminação, da expulsão dos demônios. Não, o obsessor é considerado filho de Deus tanto quanto nós. Merece tratamento. E continuando esse raciocínio, Sandra, quem são esses espíritos que vêm? Que vêm num trabalho de desobsessão? Os desencarnados, né? Olha, existem algumas possibilidades, né? Então, nós temos aquele espírito, por exemplo, que desencarnou e ainda não teve consciência desta passagem, então ele precisa ser orientado, ele precisa ser conscientizado do seu da sua nova situação. Existem aqueles espíritos, como o seu Neymer acabou de colocar, que eles estão, por algum motivo, cobrando aquilo que eles se acham no direito. Né? Então, eles são os chamados obsessores. Né? Então, aqueles que estão ali atuando numa cobrança mais intensa, influenciando as pessoas, nos influenciando, né? Trazendo, inclusive, doenças, o desenvolvimento de doenças que podem vir por conta de um processo obsessivo intenso. Existem aqueles que passaram para o plano espiritual através de uma doença que se arrastou por algum tempo, e que eles precisam se conscientizar deste momento e receber o tratamento adequado, porque também no plano espiritual os espíritos se tratam, existem os hospitais, então eles são encaminhados para esses locais para receberem os seus tratamentos. Que mais, seu Neymer? Que outros tipos nós poderíamos ter? Esse pessoal, esses espíritos, essas levas de espíritos que vêm, eles têm algum preparo antes de vir para essas reuniões que são executadas, não, senhor Neymer? Dentro do plano espiritual, pelas informações que a gente tem, eles têm grupos, aliás, a gente lê no André Luiz, a gente percebe. Tem grupos que vão às furnas buscarem elementos que estejam amadurecendo, que estejam preparando. E eles chegam para as nossas sessões, às vezes, já com algum preparo, alguma predisposição de aceitar, embora muito confusos, muito atrapalhados.